Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos ver a definição de ângulo e de arco e de ângulo central, bem como a definição de grau e radiano, que são as unidades utilizadas para medir ângulos e arcos. Barbadinha. Tá? Então, o ângulo. Vamos considerar duas semirretas, uma semirreta OA e uma semirreta OB de um plano, com o mesmo ponto de origem O. Então aqui eu tenho a semirreta OA, inicia no ponto O, passa pelo ponto A e segue infinitamente. E a semirreta OB inicia no ponto O, passa pelo ponto B, segue infinitamente. Veja, as duas semirretas têm o mesmo ponto de origem que é o ponto O. Então essas semirretas dividem o plano em duas regiões. Então ela tem duas regiões, aqui a região 1, que é essa parte aqui, ó, e a região 2, que é toda essa parte aqui. Então as duas semirretas estão dividindo o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões nós chamamos de plano. Então essa região aqui, ó, delimitada por essas duas semirretas aqui, ó, é um ângulo. E essa outra região, região 2, também delimitada por essas duas semirretas, é outro ângulo. Alguns chamam de região angular, cada um desses aqui também. Então, as semirretas são os lados dos ângulos. Então, se eu considerar o ângulo aqui da região 1, essa abertura aqui, a semirreta OA e a semirreta OB são os lados desse ângulo. A mesma coisa se eu considerar esse ângulo, né, essa abertura, né, na região 2. A semirreta OA e OB também são os lados desse ângulo. A origem das semirretas, o ponto O, chama-se vértice do ângulo. Então, esse ponto O aqui é o vértice do ângulo. É o ponto de intersecção, de início das duas semirretas. Nós podemos indicar ou representar o ângulo de duas maneiras, normalmente utilizado. Pode-se representar assim, ó, eu vou ler aqui, aqui tem um chapeuzinho, ó, ângulo AOB, ou ângulo BOA. Veja que a letra que está no meio aqui sempre é a letra do vértice. Ó. Então eu vou dizer ângulo AOB ou ângulo BOA, tanto faz. Mas o vértice sempre é a letra que representa o ponto do vértice no meio aqui, ó, da representação. Ou a gente pode escrever assim, ó, com esse símbolozinho aqui, ó, um símbolo semelhante a um ângulozinho. Ó. Então ângulo AOB ou ângulo BOA, maneira de ler. Barbadinha. No exemplo acima, a região 1 é menor que a região 2. Ó. Essa região aqui é menor que a região 2. Então, nós vamos chamar o ângulo menor, que é a região 1, e nós temos a região maior, que é a região 1. Então, esse aqui é o ângulo menor e esse aqui é o que nós chamamos de ângulo maior. É um nome que a gente dá para diferenciar. Barbadinha. Antes de nós ir adiante, a essa aula, inscreva-se no canal, deixe o like e o seu comentário, e divulga para os seus colegas nossas aulas. Então vamos continuar aqui. Ó. Arcos de circunferência. Então considere uma circunferência e dois pontos A e B dessa circunferência. Então tem uma circunferência, é o que é o centro da circunferência, é o ponto O, e eu tenho dois pontos A e B da circunferência aqui. Esses dois pontos dividem a circunferência em duas partes. Então, cada uma dessas partes recebe o nome de arco de circunferência. Então, aqui ó, tem os dois pontos A e B. Então, eu tenho duas partes. Essa parte aqui em vermelho e essa parte que está em verde aqui. Então, cada uma dessas partes é chamada de arco de circunferência. Os pontos A e B são os extremos do arco e pertencem a ele. Então, eu tenho aqui tem o arco AB, que é esse arco aqui ó, em vermelho. Então, os pontos A e B são os extremos do arco. E também tem o arco AB aqui em verde. Ó, Esse aqui é um arco maior. Ó, Também o A e o B são os extremos desse arco. Indicamos o arco da seguinte maneira. Ó. O AB em cima a gente coloca uma curvinha aqui, ó, ou BA, tanto faz. Veja que para ângulo é um chapeuzinho. E para arco é uma curvinha assim, para dizer que é um arco. No exemplo acima temos uma parte menor e uma parte maior, que é coisa semelhante ao ângulo que a gente viu. A parte menor chamaremos de arco menor e a parte maior de arco maior. Então esse aqui é o arco menor, o que está em vermelho, e todo esse que está em verde é o arco maior. Barbadinha.
Se os pontos A e B coincidirem, teremos um arco nulo e um arco de uma volta. Tá? Então aqui, ó, se os dois pontos coincidem no mesmo lugar aqui, ó, tá? Então eu tenho um arco de uma volta completa aqui, ó, tá? Ou tenho um arco nulo, né, que não saiu do lugar, o A não saiu do lugar. Tá? E o A e o B coincidem. Então eu digo que eu tenho ou um arco nulo ou um arco de volta completa. Tá? Barbadinha. Continuando aqui, ó. Ângulo central e arco. Tá? O ângulo que possui vértice no centro da circunferência é chamado de ângulo central. Tá? Os lados do ângulo central interceptam a circunferência em dois pontos, determinando um arco de circunferência. Então aqui, ó, veja, eu tenho aqui um ângulo, tá, em azul, aqui, ó, que tem o vértice no centro da circunferência, aqui, ó. E os lados do ângulo interceptam a circunferência em dois pontos aqui, ó, no ponto A e no ponto B. Tá? E eles determinam um arco de circunferência, tá? Ou esse arco de circunferência, o arco menor, ou o arco maior aqui. Tá? Veja que eu marquei aqui, ó, tá? Essa marcação está indicando que eu vou considerar o arco menor aqui. Tá? Então sempre a gente usa essa marcaçãozinha para dizer qual é, né, o ângulo que eu considero. Tá? Se eu tivesse feito isso aqui por fora, eu ia considerar o arco maior. Tá? Então isso é uma indicação, né, qual é a parte que eu quero. Tá? Então eu tenho aqui o ângulo central AOB, ó, ângulo central, né, AOB, tá? Ou arco AB, tá? Arco AB. Tá? Todo ângulo central subentende um arco de circunferência correspondente. Tá? Toda vez que eu traçar um ângulo central, ele vai subentender aqui um arco correspondente a ele, tá? Porque os lados do ângulo vão interceptar a circunferência em dois pontos. E quando eu tenho dois pontos, ele vai dividir a circunferência em dois arcos. Tá? Então vai sempre subentender pelo menos um arco. Tá? Veja aqui também, ó. Tá? Aqui, ó, tenho aqui um ângulo, ó, POQ, ó. Tá? Ângulo POQ, tá? E o arco PQ. Tá? O arco que eu estou considerando é esse aqui, ó, tá? Em vermelho aqui, ó, porque eu marquei para cá. Ó. Poderia ter marcado esse aqui. Tá? Então eu tenho aqui um ângulo central, né? A vértice no centro, e determina um arco. Né? Na verdade eu tenho dois arcos aqui. Tá? Barbadinha. Unidades de arcos e ângulos. Tá? O grau. Tá? Então, seja uma circunferência dividida em 360 partes iguais, ou 360 arcos do mesmo tamanho. Tá? Então, eu tenho uma circunferência, eu vou marcar, né, pontinhos em volta de toda essa circunferência, né, e determinando 360 arcos. Tá? São arcos bem pequenininhos. Tá? Dizemos que cada uma dessas partes, né, ou arcos, possui uma medida de 1 grau. Que eu represento assim, ó, uma bolinha ali, o grau. Tá? Então, ó, 1 grau é 1/360 da circunferência. Tá? Então, o que significa isso? Que eu peguei a circunferência, dividi em 360 partes iguais, e uma partezinha dessa eu chamo de 1 grau. Quer dizer, uma das 360, 1/360. Ou uma circunferência possui 360 graus. Nessa igualdade, se eu passar os 360 multiplicar 1 grau, ó, 1 grau vezes 360 dá 360 graus. Então, 360 graus é igual a uma circunferência. Tá? Então, a gente diz que uma circunferência toda possui 360 graus. Tá? Um arco de circunferência igual à própria circunferência, quer dizer, o arco de uma volta completa, possui 360 graus. E o ângulo central correspondente também possui a medida de 360 graus. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui, ó, se eu tenho um arco, né, uma circunferência inteira, toda a circunferência inteira tem 360 graus. Tá? E o arco central aqui, né, é um arco, né, que está no mesmo ponto, aquele em que o A é igual ao B. Tá? Então, ou é um arco de uma volta inteira, 360 graus, ou é um arco nulo, né, que é zero. Tá? Aqui, ó, esse aqui, o arco, né, de 0 até aqui eu tenho 90 graus. Por quê? Porque uma volta completa vai me dar 360 graus.
Tá? Se eu divido agora aqui, dividir a circunferência em 4 partes, 360 dividido por 4 dá 90. Então, cada parte dessa aqui é 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo central, ó, de 90 graus. Esse ângulo central que está aqui, ó, que é só essa linha, ou ele representa os 360 graus, quer dizer, partiu daqui, ponto A, e chegou com o ponto B nele mesmo. Ou ele não saiu daqui, daí é 0 grau. Tá? E agora daqui até aqui eu andei 90 graus. Tá? Agora aqui, ó, quando eu saí daqui e fui para cá, eu andei meia circunferência, ou seja, eu andei 180 graus. Tá? 180 graus é o chamado ângulo raso. Tá? Então, essa aqui é um ângulo central, ângulo raso, que vai determinar esse arco aqui, que é metade da circunferência. Tá? Ou eu posso aqui sair desse ponto aqui e ir até aqui, ó. Tá? Então, quanto eu andei? Ó, 90, 180 mais 90, 270 graus. Tá? Então, esse ângulo aqui, tá? Essa abertura aqui, ângulo central é de 270 graus, tá? Que é a medida desse arco também. Tá? Veja que a gente usa a mesma medida para ângulo central e para o arco por ele subentendido. Vai ser a mesma coisa. Tá? Barbadinha. Também temos, ó, 1 grau, né, equivale a 60 minutos. Ou seja, se eu pegar um arquinho de 1 grau e dividir em 60 partes iguais, cada parte dessa aqui é chamada minuto. Tá? Então, dentro de 1 grau eu tenho 60 minutos. Agora, se eu pegar um desses minutos e dividir em 60 partes também, então, nesse 1 minuto eu tenho 60 segundos. A gente diz que a gente representa assim. Tá? Então, para unidades de ângulo, através do grau, tá? Eu tenho minuto e segundo. O minuto, o símbolo é um tracinho, o segundo são 2 tracinhos. Então, dentro de 1 grau tem 60 minutos. E dentro de 1 minuto tem 60 segundos. Tá? E dentro de 1 grau tem 3.600 segundos. Né? Se em 1 grau tem 60 minutos, em cada minuto 60 segundos, então 60 vezes 60 é 3.600. Tá? Então, vocês vão ver que às vezes a gente precisa transformar isso aqui. Tá? Então, eu tenho um esqueminha assim. Ó. Veja, eu tenho grau, minuto e segundo. Se eu quero transformar de grau para minuto, aqui, ó, de grau para minuto, eu pego o que está em grau e multiplico por 60. Tá? Ó, se eu tenho aqui 1 grau, ó. 1 vezes 60 vai dar 60 minutos. Então, não interessa qual é a quantidade de grau. Multiplica por 60 vai dar a quantidade de minuto. Agora, se eu quero de minuto para segundo, ó, cada 1 minuto tem 60 segundos aqui, eu também multiplico por 60. Tá? Então, o valor em minuto vezes 60 vai dar em segundo. Tá? Agora, se eu quero de grau para segundo direto, ó, eu multiplico por 13.600. Então, 1 grau vezes 13.600 vai dar o segundo. Agora, se eu quiser o inverso, né? Se eu quero de segundo para minuto, eu faço a operação inversa, eu vou dividir por 60. Tá? E de minuto para grau, eu vou fazer a operação inversa, também vou dividir por 60. Tá? E agora, se eu quero de segundo para grau direto aqui, eu vou dividir por 13.600. Vocês vão ver que a gente vai fazer exercício e vai precisar usar isso aqui. Então, se vocês entenderem bem isso aqui, né, a gente vai ficar contente. Tá? Barbadinha. Tá? Então, isso aqui também pode ser usado para hora. Tá? Em vez de grau, claro que daí o símbolo aqui é diferente, né? Mas a hora também usa a base 60, né? Hexadecimal, né? Sexagesimal, aliás. Né? Então, em vez de ter grau, podia ter hora, minuto e segundo. Né? Então, eu uso o mesmo tipo de transformação para ângulo e para tempo. Né? Barbadinha. Então, vocês podem usar isso aqui, né? Tanto para tempo quanto para grau. A outra unidade que a gente utiliza é o radiano. Tá? Então, ó, seja um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo central, ó, o ângulo AOB. Tá? A circunferência tem um raio R aqui. Tá? E esse ângulo AOB determina aqui um arco. Ó. E o comprimento desse arco aqui, ó, é igual ao raio. Quer dizer, se eu espichar esse arco aqui, ou se eu espichar esse comprimento aqui, é igual ao do raio. Tá? Então, eu tenho aqui um arco determinado por um ângulo central, de maneira que esse arco, o comprimento dele, se eu pegar uma fita métrica aqui e medir, vai dar o mesmo comprimento do raio. Tá? Dizemos que esse arco possui uma medida de 1 radiano. Tá? Então, 1 radiano é o ângulo central que subtende um arco de circunferência
cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Então, isso é 1 radiano. Tá? Então, esse arco aqui, ó, que tem o comprimento do raio da circunferência, ele tem a medida de 1 radiano. E o ângulo central que determinou esse arco também tem a medida de 1 radiano. Tá? Então, veja que 1 radiano é uma abertura bastante grande aqui, né? É quase 60 graus. Nós vamos ver depois quantos graus tem aqui. Tá? Barbadinha. Tá? Continuando aqui, ó. Então, se temos um ângulo central que mede 1 radiano, ele subentende um arco de circunferência de medida também igual a 1 radiano, como eu falei, né? Tá? Então, se é 1 radiano o ângulo central, é porque o arco que ele subentende é de 1 radiano. O comprimento é igual ao raio. A medida do ângulo central é igual à medida do arco de circunferência por ele subentendido. Tá? Isso a gente viu também, né? Sempre que a medida que eu vou dar para o ângulo central vai ser a mesma medida do arco, e vice-versa. Tá? Sabemos que o comprimento da circunferência de raio R é dado por C, comprimento igual a 2 vezes π vezes R. Tá? Essa é uma fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência. 2π vezes o raio da circunferência. Tá? Ora, para sabermos quantos radianos cabem na circunferência, ou seja, quantos raios cabem na circunferência, dividimos o comprimento da circunferência pela medida de 1 radiano, tá? Cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Isso é sempre assim. Né? Se eu quero saber quanto que um pedaço cabe num total, eu divido o total pelo tamanho daquele pedaço. Aí eu sei quantos pedaços cabe ali. Então, eu vou pegar o comprimento total da circunferência, que é 2πr, e dividir pelo comprimento de 1 radiano, de um arco, que é r. Aí, ao dividir isso aqui, vai dar 2π, ou seja, 2π radianos, tá? 2π raios. Tá? Se eu multiplicar, se o π vale 3,14 por aí, vai dar 6,28. Tá? Então, uma circunferência possui 2π radianos, ou 6,28 radianos aproximadamente. Tá? Então, numa circunferência cabem 6,28 raios aproximadamente. Tá? Então, se eu pegar a circunferência e for marcando aqui, né, arcos com comprimento do raio, cabem 6 raios inteiros e mais 0,28 de um raio, mais um pedacinho. Tá? Barbadinha. Quando damos uma volta completa na circunferência, percorremos um arco de medida igual a 2π radianos, né? Porque é toda a circunferência, uma circunferência possui 2π radianos. E ao mesmo tempo, né, percorremos um ângulo de uma volta, ou seja, 360 graus. Tá? E quando damos uma volta completa, percorremos 2π radianos, o arco é 2π radianos, o ângulo, né, ou 360 graus. Então, podemos dizer que 2π radianos é igual ao equivalente a 360 graus. Então, eu tenho aqui unidade de ângulo de arco em radiano e aqui a unidade de ângulo de arco em grau. Tá? Lembrando que o radiano é o mais usado dentro da ciência, na física, principalmente na matemática, é o radiano, porque o radiano é um número real. Tá? Porque veja que o radiano ele veio do comprimento do raio da circunferência. E um comprimento é uma medida dentro dos reais. Então, o radiano é um número real. 300, e o grau não é número real. Tá? Então, por isso que isso aqui é muito usado na física, na ciência, o radiano. Tá? Porque fica mais fácil, né, dizer, né, em relação ao tamanho do raio do que o grau. Tá? Então, veja aqui a relação aqui, ó. Vamos aprender aqui a usar a circunferência. Ó, tá? Por exemplo, se eu vou sair desse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui vamos chamar de zero. Tá? Pode ser 0 grau ou 0 radiano, tanto faz. Tá? Se eu der uma volta completa, eu andei 360 graus. Tá? Então, partindo daqui, o zero, dando uma volta completa, eu andei 360 graus. Tá? Agora, se eu saio daqui e vou até aqui, ó, tá? Se eu andar metade da circunferência, então eu andei metade de 360 graus, que é 180 graus. Tá? Então veja a relaçãozinha que eu estou fazendo. Agora, a metade de 180 graus é 90 graus. Então, se eu dividir aqui pela metade, aqui, ó, eu tenho 90 graus. Tá? Então, isso aqui é 1/4 da circunferência, isso aqui é 1/4 da circunferência. Cada quarto da circunferência é 90 graus. Tá? Então, aqui, daqui até aqui é 90 graus.
mais 90, 180, e mais 90 aqui dá 270. E 270 mais 90 dá 360. Tá? Barbadinho. Tá? Agora vamos dividir, né, esse quadrante aqui, né? Cada um é chamado de quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Então vamos dividir aqui, né, esse quadrante em alguns ângulos, né, ou arcos, que a gente chama de ângulos ou arcos notáveis, que são bastante usados nos exercícios. E que nas aulas anteriores, nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, né, a gente fez até uma tabelinha, né, e mostrou que esses ângulos vêm do triângulo equilátero, né, e do quadrado. Por isso que são chamados ângulos notáveis. Então eu tenho aqui o 45 graus. 45 graus está na metade entre 0 e 90. Tá? Então, ponto médio do arco aqui. Ó, tá? Então, isso é 45 graus. 45 graus mais 45 graus dá 90 graus. 90 graus mais 45 graus aqui, ó, vai dar 135 graus, bem no meio. E 135 graus mais 45 dá 180. E 180 graus mais 45, ó, dá 225. 225 graus mais 45 dá 270. E 270 mais 45 vai dar 315. E 315 mais 45 dá 360. Tá? Então, assim, a gente fez a volta completa usando o 45 e os múltiplos dele. Tá? Eu vou sempre procurar os arcos notáveis aqui no primeiro quadrante, que são o 30, 45 e 60, e pegar os múltiplos dele nos outros quadrantes. Tá? Agora vamos pegar o 30 graus. Tá? Daqui até aqui é 30 graus. 30 graus mais 30 graus vai dar os 60 graus aqui. Então eu dividi em três partes iguais. 60 graus mais 30 graus dá 90 graus. Ó. 90 graus mais 30 graus aqui dá 120. 120 mais 30 graus ó, dá 150 graus. Mais 30 dá 180. 180 mais 30 aqui, 210. 210 mais 30, 240. Mais 30, 270. Mais 30, 300 graus. Mais 30, 330 graus. Ó. E mais 30, 360 graus. Assim a gente deu a volta completa. Então a gente está aqui relacionando 30, 45, 60, né? E localizando, né, os pontos, né, extremos desses arcos aqui e seus múltiplos aqui. Tá? É fundamental saber localizar nessa circunferência aqui, né, os extremos desses arcos. Né? Veja, às vezes eu quero comparar 30 graus com 60 graus, né? Então é importante saber isso aqui. Agora vamos relacionar em radiano. Tá? Veja, o zero é zero tanto para o grau quanto para o radiano. Tá? Se eu der a volta completa, eu ando, nós vimos 2π radianos. Né? 2π equivale a 360. E se eu andar metade da circunferência, que é o 180, eu vou andar metade de 2π, ó, que é π. Tá? E se eu andar metade de 180, que é 90, vai ser a metade de π, que é π sobre 2. Então, cada quadrante aqui, ó, que é 90 graus, é π sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, daqui até aqui, 1π sobre 2. Mais outro vai dar 2π sobre 2, que simplificando dá π. E mais outro aqui vai dar 3π sobre 2. Tá? Então, ó, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E mais 1π sobre 2 fica 4π sobre 2. E 4π dividido por 2 vai dar o 2π, que é a volta completa. Tá? E agora vamos determinar os arcos notáveis em radiano. Veja que é bem fácil determinar. 30 graus, tá? 45 e 60. Por que o 30 graus equivale a π sobre 6? Vamos sempre relacionar com 180. Ó, tá? Para eu ter 30 graus, por quanto eu tenho que dividir o 180? Né? 180 dividido por 6 dá 30 graus. E como 180 equivale a π, então é π dividido por 6. Tá? Então, sempre relacionando com 180. Tá? Por quanto eu tenho que dividir o 180 para dar 45? Né? Por 4. Né? Então, eu vou ter π dividido por 4. Ó, o π dividido por 4. E se eu dividir o 180 por 3, vai dar 60. Tá? Então, é π dividido por 3. O π equivale a 180 graus. Barbadinha. Agora, os múltiplos barbados. 120 graus é o dobro de 60 graus. Então, vai ser 2 vezes π sobre 3. Ó. Tá? O 135. Ó. O 135 é quantas vezes o 45? Porque ele é múltiplo de 45. Vamos contar. Ó. 1, 2, 3. Então, é 3 vezes o 45. E o 45 é π sobre 4. Então, vai ser 3π sobre 4.
barbadinha. E o 150? Né? O 150 é quantas vezes o 30 graus? Né? É 5 vezes, ó. 5 vezes 30 dá 150, então vai ser 5 vezes π sobre 6, ó. 5π sobre 6. Tá? Barbadinha. E aqui o 180, que é o π. Tá? E como é que eu chego no 210? Ó? 210 é 7 vezes 30 graus, então vai ser 7π sobre 6. Ó. 7π sobre 6. O 225, ó, veja a linha reta aqui, ó, determina, ele é múltiplo do 45. E quantos 45 eu tenho até aqui? Vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes 45, ou seja, 5 vezes π sobre 4. Então aqui é 5π sobre 4. E o 240 é 4 vezes o 60. 4 vezes 60 é 240. Então vai ser 4π sobre 3. Ó. 4π sobre 3. E aqui o 270 equivale a 3π sobre 2. E o 300 graus? Ó. O 300 graus é quantas vezes o 60? Né? É 5, né? 5 vezes 60 dá 300. Então vai ser 5π sobre 3 aqui. O 315 ele é múltiplo do 45. Né? Quantos 45 tem até aqui? Ó? Contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7π sobre 4. 7 vezes 45. E o 330 é 11 vezes o 30, ou seja, 11π sobre 6. Barbadinho. E o 360, né, é 12 vezes 30. Né, podia dizer assim, 12 vezes π sobre 6, 12 dividido por 6 vai dar 2π. E assim a gente completa, né, esse círculo aqui, essa circunferência. Né? Então é importante, né, ver essa relação aqui, veja que não precisa ficar decorando. Né? Construindo isso aqui a gente determina e faz um bom exercício mental com esses arcos notáveis e seus múltiplos. E nós vamos usar bastante esses arcos notáveis aí. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Tá? Nas próximas aulas nós vamos ver exercícios, né, aplicando o que a gente estudou nessa primeira aula.